Graça e paz, queridos. Estamos aqui mais uma vez para trazer o resumo da lição bíblica da escola dominical. Hoje nós vamos falar sobre a humanidade de Jesus Cristo e a sua deidade. Nós precisamos entender muito essa história da humanidade e da deidade de Jesus. Como pode alguém ser humano e divino ao mesmo tempo? Então nós vamos estudar isso hoje. Fica conosco aí até o final e não se esqueça de dar aí o seu like. E se você não se inscreveu, se inscreva aí. Não se esqueça também de dar um toquinho no sininho para você receber novos vídeos, ok? Fica aí conosco até o final, que essa lição vai ser muito importante para você, ok? É a segunda lição de jovens, né? Essa revista aqui, ó, que nós vamos estudar, e a lição é essa, a segunda lição, ok? É a lição de 12 de janeiro, o ano está andando, né? Vamos lá, a humanidade de Jesus Cristo e a sua deidade, ou seja, a sua humanidade e a sua divindade. O objetivo aqui principal dessa lição é apresentar o aspecto humano da natureza de Jesus Cristo, né, e discutir sobre a perspectiva divina da essência de Cristo Jesus. E demonstrar também que o cuidado de Jesus por nós espera, né, demonstrar que o cuidado de Jesus por nós espelha-se no próprio ser do Filho, né? Então, é isso aí que nós vamos estudar. O nosso texto bíblico em classe, ele está em Colossenses, capítulo 1, versículo 13 e 20. Né? Uma coisa importantíssima aqui. Jesus é a imagem do Deus invisível. Então vamos lá, a humanidade de Jesus Cristo e a sua deidade. Dentre alguns temas que nós temos estudado, né, durante todo esse tempo, os temas mais controversos e complexos, esse aí é um. Esse aí é um dos temas mais controversos e complexos, né, que acompanham o cristianismo desde o início. E é a questão também entre a humanidade e a divindade de Jesus, certo? Quando compreendemos isso, aí já é um caminho andado para você entender todo o Novo Testamento. Há muita discussão a esse respeito. Uns dizem, né, que é dois Jesus. Quando Jesus estava dormindo, era o Jesus homem. Quando Jesus estava operando milagre, era o Jesus Deus. Isso é uma heresia terrível, né? Outros dizem que Jesus era 50% homem e 50% Deus. Outra heresia, né? Nós sabemos que Jesus Cristo, ele é 100% homem, 100% Deus. Eu sei que a união dessas duas naturezas proporcionou uma pessoa chamada Jesus. Nós vamos ver mais para frente, entendeu? Mas quando você consegue entender esse processo aí dessa união hipostática da divina com a humana, você entende todo o Novo Testamento de uma forma tranquila, entendeu? Outros não aceitam a divindade de Jesus. Os gnósticos acham que a carne é pecaminosa demais para Deus habitar nela, entendeu? Então, há essa série de problemas. Um acha que Jesus era só divino, outros acham que ele era só humano. Então, nós vamos ver essa confusão aqui, tá bom? Bem, vamos lá. A primeira parte da nossa lição aqui, né? Vamos ver. Muito mais do que um super-homem. Jesus não era um super-homem, né? Ele fazia milagres tremendos, andou por cima da água, ele multiplicava pão, mas ele era um homem, né, divino, mas humano, entendeu? Então, isso aí que nós vamos estudar. Então, a necessidade de superação da dicotomia, né, do homem-deus em Jesus de Nazaré. Vamos lá. A Bíblia ensina sobre a pessoa de Jesus a divindade. Olha só o que a Bíblia diz. Nós não vamos citar todos os versículos, porque aqui é só um resumo, né? E dentro desse resumo, não dá para a gente fazer uma explicação mais completa, né? Nós também vamos se basear na lição e no autor. Agora, se você quiser ver um estudo mais completo, né, não muito longo, de uns 15 minutos, você vai lá no meu canal aí,
e clica lá em Jesus Cristo, né? Você vai encontrar lá a humanidade e a divindade de Jesus. Lá eu dou uma explicação bem mais clara, né? Bem mais extensa, vou dentro mesmo da teologia, ok? Então você entra aí no meu canal e procura ver aí que você vai encontrar esse estudo sobre a pessoa de Jesus, sua natureza humana e divina. Então, muito mais do que um super-homem. Jesus não era um super-homem, ele era o Filho de Deus. Bem, a Bíblia ensina sobre a pessoa de Jesus, a sua divindade. A Bíblia diz assim, ó: aguardamos a bendita esperança e a manifestação da glória de Deus, do nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus. Isso está onde? Em Tito, capítulo 2, versículo 13. Também em Atos 28. Nós fomos comprados com o sangue de Deus, certo? Que foi derramado lá. Nós sabemos que isso aí está se falando o quê? Da divindade de Jesus. Mas também, né, temos lá em 2 Pedro 1, Colossenses 2,9, 1 João 5,20, quando fala do verdadeiro Deus, né? Mas também a Bíblia não fala só da divindade de Jesus. A Bíblia também fala, né, da sua humanidade. Jesus não era só um Deus completo, ele também é um Deus, também ele é um homem completo. É um Deus completo, porque a divindade não tem como diminuir nem aumentar. Deus é o que ele é mesmo, e ele é a segunda pessoa da Trindade. Agora, ele também é humano, ele assumiu uma natureza humana. Então, a Bíblia diz aqui, em Lucas 5:52, crescia Jesus em sabedoria, em estatura e em graça para com Deus os homens. Então, Jesus crescia em sabedoria e graça. Ele precisou crescer no seu lado humano, né? Então, também 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5, que diz assim: só há um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Ok? Bem, a divindade se unindo à humanidade, surge o quê? Uma pessoa chamada Jesus. Entendeu? Não sei se dá para entender, mas a união, né, da unidade, da divindade com a humanidade, surge uma pessoa chamada Jesus. Então a questão aqui não é nem se ele é divino ou humano, ele é a pessoa de Jesus, a sua essência. Entendeu? Agora, não podemos negar o quê? A sua divindade e nem a sua humanidade. Ninguém pode negar que a natureza humana e a divina se uniram. Entendeu? E outra coisa, se uniram, mas não deixaram de existir. Entendeu? Não adianta a gente querer procurar filosofar isso, que não vai resolver. Entendeu? A natureza humana de Jesus nunca vai deixar de existir, é eterna, e a natureza divina dele também nunca vai deixar de existir. Só que elas se fundiram, certo? E sendo fundida, o que aconteceu? É eterna e não traz confusão, entendeu? Essa união da humana com a divina criou uma pessoa só. Não existe um Jesus divino e um humano, existe um Jesus só. É o que fez essa natureza humana juntamente com a divina, entendeu? Então a divindade unindo-se à humanidade, surge uma pessoa chamada Jesus. É uma união eterna, sem confusão, entendeu? Jesus é uma pessoa normal, perfeita, mas é singular. Nem no céu e nem na terra tem alguém igual a Jesus, tá? Vamos lá, número 2. Jesus Cristo mostrou-se ao mundo, certo? Então essa mensagem do Evangelho, entenda bem, quando Paulo escreveu em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 22 e 23, ele diz que Jesus era escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Por quê? Porque os judeus se orgulhavam de ser chamados filhos de Abraão. De repente parece Jesus não se chamando filho de Abraão, mas filho de Deus. Isso aí trouxe para eles o quê? Um escândalo. Entendeu? Porque o orgulho deles era filho de Abraão. Uma vez eles falaram para Jesus: nós não somos bastardos, nós somos filhos de Abraão, nós temos pai. Aí Jesus falou para eles: se vocês fossem filhos de Abraão, vocês faziam as obras de Abraão. Aí Jesus se apresenta como filho de Deus, eles ficavam irados. Por quê? Porque a própria Bíblia diz que quando Jesus falava que ele era filho de Deus,
os judeus entendiam que ele estava dizendo que ele era Deus também. Aí eles pegaram até em pedra, né? Quando ele falou que antes que Abraão existisse, ele já existia, eu sou, a mesma palavra que Deus usou para Moisés, eles pegaram em pedra para bater em Jesus e matar ele, mas eles nunca aceitaram a divindade de Jesus, a verdade, porque eles não entendiam. Então, quando Jesus dizia que ele era filho de Deus, eles se escandalizavam com aquilo. E por que a loucura dos gentios? Eles achavam os crentes loucos. Por quê? Porque qual era a ideia do gentio a respeito dos deuses dele? Eram deuses eternos que não morriam. E Paulo pregava uma pessoa que era Deus, que era divina, segunda pessoa da Trindade, e que essa pessoa morreu numa cruz. Isso aí era uma loucura para o judeu. Como é que pode? Ele é Deus e morreu na cruz. Aí qual é a questão aqui? O homem natural, querido, ele não entende as coisas de Deus. Nós só entendemos as coisas de Deus porque o Espírito Santo habita em nós, e é o Espírito Santo que nos ensina, que nos revela, que nos guia. Se não fosse o Espírito Santo na nossa vida, nós estaríamos cegos, igual os judeus daquela época e igual os gentios, nos achando loucos, entendeu? Então a divindade de Jesus, na definição grega, Jesus não podia morrer numa cruz se ele era Deus, entendeu? E conforme diz o autor aqui, Jesus não era um Deus disfarçado de humano, certo? Ele era humano de verdade. É isso que tem que se entender. Ele tinha a plenitude de Deus e a plenitude dos homens. Jesus tinha espírito, alma e corpo. Entendeu? Ele falou, né? Ele disse várias vezes, entendeu? Esse é o meu corpo. Lá na cruz foi crucificado um corpo. Uma vez ele disse, a minha alma está profundamente triste até a morte. Quando ele estava morrendo, ele falou, Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Quer dizer, ele tinha espírito, alma e corpo. Então era um homem completo, mas era Deus. Aí você diz, eu não entendo isso, e não vai entender. O apóstolo Paulo, que foi um dos homens mais revelados da Bíblia, depois de Moisés, né? O que ele disse? Embora, né? Ele falou, olha, grande é o mistério da piedade. Ele estava falando de quê? Da descida de Jesus assumindo a forma humana. Ele que recebeu profunda revelação do Espírito Santo, ele disse que a questão da humanidade de Jesus com a sua divindade, né, era um mistério. E ainda falou que é um grande mistério. Então Deus não revelou isso para ninguém não, queridos. Entendeu? Nós só aceitamos pela fé. A Bíblia diz que o justo, ele vive pela fé. Então, aquilo que ele não entende, tem coisa que está clara na Bíblia, você entende logo, não precisa de interpretação, é fato. Mas tem coisa que você precisa de interpretação e muitas vezes você precisa da revelação do Espírito Santo. A Bíblia diz que as coisas reveladas são para nós, as não reveladas é para Deus. Talvez um dia, na eternidade, a gente entenda, mas hoje, para tu entender, não dá. Olha, eu estou falando aqui nessa internet com vocês, não estou? Eu não entendo como é que funciona o sinal. Aí eu vou deixar de usar, porque eu não entendo e talvez eu nunca vai entender como funciona que um sinal de qualquer lugar do mundo entra dentro da minha casa na hora real. Ah, eu não entendo, então eu não vou usar. Não, eu aceito. Entendeu? Eu estou usufruindo. A mesma coisa é essa encarnação de Jesus. Ele se encarnou, a gente não entende muito bem como é que pode um Deus habitar num corpo humano, se tornar um homem completo e ao mesmo tempo Deus. Você não entende isso, mas aceita, usufrui disso. Como? Jesus morreu pelos seus pecados, para que você não fosse para o inferno quando morresse. Então vamos usufruir disso, vamos aceitar pela fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus, ok? Bem, a experiência humana de Jesus, né? Ninguém, em hipótese alguma, vai negar a existência de Jesus, né? O Jesus histórico. Todo mundo sabe, até o ateu que não acredita em Deus, ele sabe que o Jesus histórico viveu. Para nós ele é o Cristo ressuscitado, ele habita em nós. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Agora, para o incrédulo, até o ateu, ele sabe que ele não acredita em Deus, mas sabe que
Jesus viveu. Ele sabe que há uma mudança na história, né? Hoje existe o antes e o depois de Cristo. Entendeu? Então Jesus, ele, no primeiro século, o primeiro século foi totalmente revolucionado pela pessoa de Jesus. Jesus trouxe um transtorno tremendo na sociedade no bom sentido. Ele mudou a história. Entendeu? Ele foi considerado o maior líder que a história já viu. Então, quer dizer, Jesus, ele tem a sua experiência humana. Entendeu? Ele foi totalmente um revolucionário, ele foi o maior líder de toda a história. E nós constatamos isso, primeiramente, o seu nascimento. Jesus nasceu, ele viveu e ele morreu, e para nós ele ressuscitou. O mundo conhece Jesus historicamente até a sua morte, mas o mundo não aceita a sua ressurreição. Mas nós conhecemos. Jesus, ele ressuscitou e está à direita de Deus, e um dia vai vir buscar a sua igreja. Entendeu? É isso aí. Mas o mundo só crê até esse momento. Mas Jesus, ele viveu a nossa experiência humana. Ele nasceu, ele viveu, ele morreu e foi para o céu e prometeu vir buscar a sua igreja. Entendeu? E ele teve a sua experiência humana. Ele sentiu fome, sentiu sede, sentiu cansaço. Ele passou por tudo isso. Ele tem uma experiência humana. Número 2, Jesus Cristo, nosso Deus. Bem, às vezes Jesus foi chamado de Emanuel. O que significa Emanuel? Significa Deus conosco. Jesus é chamado aqui de Emanuel, o Deus conosco, certo? Olha, isso aí, o que identifica Jesus como Deus? Embora nós já temos essa consciência da sua divindade dada pelo Espírito Santo, né? E pela palavra de Deus, mas, olha, Jesus aceitou a adoração, entendeu? As pessoas adoravam a ele, ele nunca impediu. Os anjos adoram ele, entendeu? E a sua autoridade para perdoar pecado. Ele mesmo disse, para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecado. Os judeus ficavam pensando, os líderes religiosos, ué, mas quem é esse que perdoa pecado? Ele é Deus, por acaso? Né? Mas ele tem essa autoridade. Isso prova o quê? A sua humanidade, porque nem os anjos aceitam a adoração. Porque ver um anjo ficar com raiva é você adorar ele. Ele não aceita isso de ninguém. Ele fala logo, adora a Deus. Tem homem por aí que a coisa que ele mais desejava era ser endeusado, é ser adorado, é ser considerado o cara acima da média. Se possível, igual muitos querem ser adorados. Entendeu? Mas quando alguém vier te adorar, tu fala, adora a Deus. Tá bom? Então, ele é como Deus. Quem quiser realmente conhecer como Deus é, querido, é só olhar para Jesus. Entendeu? Jesus, ele era o Deus encarnado ali na terra. Quando Filipe chegou para Jesus, depois de tudo que Jesus falou, ele convivendo com Jesus, né? Ele falou, Senhor, mostra-nos o Pai, e isso basta. Aí Jesus olhou para Filipe e falou, Filipe, eu estou há tanto tempo conosco, com você, vocês não perceberam nada ainda? Os discípulos eram muito desligados, entendeu? Estavam muito na teoria ainda, mas eles iam chegar na prática. Aí Jesus fala para ele, Filipe, quem vê a mim, vê o Pai. Entendeu? Quem me vê o Pai, eu sou o Pai. Ele não é o Pai, ele é o Filho. Mas o procedimento dele é igual ao de Pai. Então, Jesus mostrou isso, que, pô, Filipe, tu não observou a minha divindade ainda? Né? Então, os discípulos ainda estavam bem apagadinhos. Mas Jesus, com paciência, mas ele deixou esse exemplo aqui. Quem vê a mim, vê o Pai. Você quer conhecer como é Deus? Estuda a vida de Jesus, é igualzinho. A forma como Jesus agia seria a forma como Deus agiria. Você quer saber como é que Deus age? Estuda a vida de Jesus. Quem vê Jesus, vê o Pai. Entendeu? Então, a divindade estava revelada em Jesus devido a ele ser Deus.
Então Jesus mostra como Deus ama, certo? A sua misericórdia. Viu como Jesus amava, como ele era misericordioso? Ele está mostrando como Deus é. Eu queria saber como é que Deus é. Não fisicamente, claro, como é que ele atua e tal. Olha para Jesus. Veja como Jesus perdoava. Quando ele estava morrendo na cruz, os caras que estavam matando ele, falou: Pai, perdoa eles, porque eles não sabem o que faz. É assim que Deus age. Tu está fazendo mal a ele está te perdoando. Entendeu? Ele vai, até o final da tua vida, ele vai lutar contigo para tu não ir para o inferno. Mas quando as pessoas querem ir para o inferno, nem o Espírito Santo convence ele. Entendeu? Então, Jesus mostra como Deus ama, Jesus mostra a misericórdia dele, entendeu? Jesus, ele abraçou as pessoas, isso mostra simbolicamente como Deus nos abraça. Quando Deus envia alguém, é ele que está vindo, né? Jesus amando, andando, comendo com os homens, e ele era o próprio Filho de Deus. Né? Então vê ele comendo junto com os homens, amando os homens, sendo rejeitado pelos homens. Acho que 70% da humanidade não quer saber de Deus. Ou estão adorando Deus errado. Entendeu? Então vamos ver aqui, o Cristo humilde. O que se pensa sobre Deus? Né? Às vezes você pensa assim: eu jamais poderia compreendê-lo por ser uma pessoa muito elevada, sublime. Né? A própria Bíblia, no capítulo 5 de Eclesiastes, diz: cuidado com o que tu fala, porque Deus está no céu e tu na terra. Nós temos que saber lidar com Deus também, porque Ele deu sabedoria para isso. Não devemos ser irreverentes com Deus. De cuidado, não podemos. Não podemos falar qualquer coisa para Deus, não. Nem ofendê-lo, né? Devemos ter todo o respeito e reverência para com a pessoa de Deus. Então, esse contato com Deus, isso é impossível aqui na Terra, né? Mas Jesus Cristo, que é Deus também, é o Filho, né? Ele mostra que nosso Deus é um Deus acessível, né? Ele, o Cristo humilde, olha, ele perdoa, ele libertava, ele salva, entendeu? Ele até servia, até lavar o pé dos discípulos, ele lavou. Olha o Jesus humilde aí, entendeu? Ele serve a mesa, ele come com seus amigos, entendeu? Ele não apesar dele ser Deus, ele não se sentia diminuído em lavar os pés dos discípulos, porque ele veio por causa de nós mesmos, ele veio morrer por nós. Então você vê a humildade de Jesus, certo? Então, Jesus, ele serviu, ele amou, entendeu? Eu repito, a encarnação não diminuiu a pessoa de Jesus. Ele não se sentiu diminuído como servo aqui na terra. Ele falou: olha, o Filho do Homem não veio para ser servido. Olha o Filho de Deus falando. Mas ele veio para servir. Muitos não entendem o que é ministério, não entendem o que é evangelho. Eles querem um evangelho para ser servido. Mas Jesus ensinou o certo. O evangelho é para servir, não é para ser servido. Se você pensa assim, você está pensando errado. O Deus encarnado, ele não veio ser servido por ninguém, ele veio para servir a humanidade. Entendeu? Então, Moisés naquela época não podia ver o rosto de Deus. Agora, em Jesus, você pode ver Deus como ele é. Porque Deus é igualzinho a Jesus, com diferença do corpo. Ele ama, ele perdoa, ele abençoa, ele abraça, ele quer viver conosco. Por isso que a Bíblia diz: Deus conosco. Quem é Emmanuel? É o Deus conosco. É isso que Deus quer, estar com a gente. Ok? Nós podemos ver Deus em quem? Em Jesus. Vamos lá, para a última parte. Um Cristo que conhece as nossas dores. Tá? Jovem, vocês estão tendo uma lição muito boa hoje. Deus que abençoe vocês. Jesus, o Cristo que conhece as nossas dores. Certo? Na teoria, a prática. Bem, Jesus não só conhece os nossos problemas, né? Mas ele também entende. Ele sabe as suas fraquezas, entendeu? Por quê? Porque ele sofreu como um de nós.
Você já foi caluniado? Jesus era caluniado. Jesus foi chamado de endemoniado, comelão, beberrão, bebedor de vinho. Tudo isso ele foi chamado. Você já imaginou uma pessoa que nunca fez isso, né? Imagina a gente que já fez coisa errada pra caramba. Alguém fala mal da gente, a gente se sente bem mal, né? Se sente bem mal. Eu me lembro de uma frase de Charles Spurgeon, pastor batista do século XVIII, né? Não, XIX. Ele disse o seguinte: quando alguém falar mal de você, não fica com raiva não. Você é pior do que o pessoal fala. Ele dizia isso. Então ele não se incomodava. Quando alguém falava mal dele, ele falava: eu sou pior do que isso. Jesus não tinha nada, ele levou esse nome, né? Então ele se identifica com a gente, quando a gente é caluniado, quando a gente é desprezado, ridicularizado por ser cristão, entendeu? Por quê? Porque ele passou por isso, ele sabe o que é ser traído. Você já foi traído? Então, quando Jesus já foi traído, Jesus já foi abandonado, Pedro negou Jesus, Judas traiu, Tomé duvidou dele, ele já passou por tudo isso, entendeu? Já tentaram pegar ele em laço, então ele sabe quando você passa por esses problemas. Ele falou: a minha alma está profundamente triste. Então você está vendo, até com a tristeza Jesus se identificou. Então ele se identifica contigo quando você está triste. Ele falou que ele seria abandonado por todos. Então quando você é abandonado, ele se identifica também contigo. Então a Bíblia diz que em tudo ele foi tentado, ele só não se identificou com o pecado. Entendeu? Então quando você estiver passando qualquer situação, vai orar, vai falar com Jesus, porque ele te compreende, porque ele já passou por tudo que você passa, só que ele não tinha pecado, ele não caiu nesse pecado, entendeu? Então, ele assumiu o risco. Assumiu é a palavra minha, sabe? Assumiu o risco. Ele não assumiu risco nenhum, porque ele estava sabendo o que estava fazendo. Ele, quando veio morrer em nosso lugar, ele veio consciente do que ia fazer. Então, na minha opinião, eu botei isso aqui, ele assumiu o risco. Ele não assumiu risco nenhum, não. Ele veio sabendo o que ia fazer. Ele não é aquela pessoa que chegou: o que eu estou fazendo aqui? Não, ele sabia o que ele estava fazendo. Então, ele nos trouxe de volta ao centro da vontade de Deus. Foi isso que Jesus veio fazer na terra. Lá no Éden, Adão desviou todo o rumo. Pecar é errar algo. Aí, quando Jesus veio e morreu na cruz e ressuscitou, ele veio trazer a gente para o centro da vontade de Deus. É como se ele viesse fazer o seguinte: quem me aceitar, eu vou aceitar o meu sacrifício, eu vou botar ele de novo no Éden, no caminho certo, na comunhão íntima com Deus. Então, Jesus, ele veio nos colocar no centro da vontade de Deus. Jesus não é um teórico. Ele conhece todos os nossos problemas, não só por onisciência. Ele conhece todos os nossos problemas na prática. Tudo que você sofre hoje, ele já sofreu. Ele já suou gotas de sangue, seu suor era sangue. Você vê a pressão que ele passou. Entendeu? Agora, ele intercede por nós. Né? O inimigo, ele é o acusador. Ele está acusando a gente de dia e de noite. Ele não viu que ele foi lá no céu acusar Jó? Mas nós podemos viver em paz, por quê? Porque nós temos um advogado à direita de Deus. Entendeu? Nós temos aqui um advogado na terra, que é o Espírito Santo. E temos um advogado no céu, que é Jesus, está à direita de Deus, intercedendo por nós. Entendeu? Jesus é um sumo sacerdote, que está à direita de Deus, intercedendo por nós. Entendeu? O diabo acusa de um lado, mas Jesus defende de outro. Certo? Ele mostra só as mãos, aqui, morrei por eles. Entendeu? Então o diabo não tem mais direito de nada. Ok? Então, mesmo sabendo que somos frágeis, fracos, mal, ele eternamente intercede por nós. O inferno pode nos acusar, mas Jesus é o nosso advogado. É por isso que a Bíblia diz em Romanos 8:1: nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Querido, tu está vivendo no Espírito, tu é de Deus, não tem mais condenação contra você, porque o teu pecado estava na cruz com Jesus. Tá? Então, quando Jesus morreu, ele morreu pelo nosso pecado. Quando ele nos ressuscitou,
ressuscitou para a vida eterna. Hoje nós vivemos pela ressurreição de Jesus. Certo? Então, Jesus ele está atento às nossas dores, todas as dores. O Salvador, ele conhece a tua limitação. Ele sabe até onde você pode. Por isso que ele te perdoa, ele tem misericórdia de você. Ele sabe que você é limitado. Entendeu? Ele respeita os nossos sentimentos e nos ajuda a construir um mundo melhor. Se você deseja construir um mundo melhor, Jesus está contigo para te ajudar. Entendeu? Porque ele é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Jesus se identificou com a humanidade e nos ajuda nos momentos mais difíceis da nossa vida. Por quê? Porque Jesus ele é sensível aos nossos sentimentos, certo? E ao nosso sofrimento. E nós também devemos ser sensíveis com o sofrimento alheio, seguindo o exemplo de Jesus. Amém? Gostou da lição? Que Deus te abençoe, querido. Semana que vem nós estaremos novamente com outra lição aqui. Nós vamos estar estudando o ministério da pessoa de Jesus. Vai ser Jesus o trimestre todo. Que Deus te abençoe, tá? Não se esqueça de dar o seu like. Se você não se inscreveu, se inscreva, me ajuda aí a divulgar a palavra de Deus. Se tu não me ajudar, eu não vou poder continuar. Mas se você me ajudar aí, dando seu like, se inscrevendo, dando um toquinho no sininho para receber novos vídeos, com certeza você vai me ajudar a continuar divulgando a palavra de Deus. Eu sou o pastor Adilson da Silva Lobo, da Assembleia de Deus aqui de Nova Iguaçu. Que Deus te abençoe, meu amado. Até a próxima.